Olá, seja bem-vindo. A gente já está entrando na reta final do ano e muita gente está precisando relaxar. O nosso bate-papo de hoje é sobre dicas de filmes positivos, alto astral, para colocar a gente lá para cima. Eu converso com o jornalista e crítico de cinema, Marden Machado. Ele fala conosco aqui de Curitiba. Tudo bem, Marden? Tudo bom, Ed, tudo bom quem estiver nos acompanhando. Marden, antes da gente falar das dicas propriamente dito, um overview assim rápido sobre como que foi o ano de 2022 no cinema, que ainda sentiu muito os reflexos da pandemia. Tivemos filmes que, coincidentemente, trouxeram um certo ar saudosista e isso foi um forte apelo junto ao público. Cito como exemplo o Top Gun Maverick, que te- tem essa pegada saudosista, até por ter marcado muitas gerações quando o primeiro foi lançado em 1986, mas felizmente é um filme muito superior ao primeiro em diversos aspectos, e no quesito técnico é um filme feito para ser visto mesmo no cinema. É um filme que se favorece muito da tela grande. E não é por acaso que ainda é um dos grandes sucessos de público dessa volta aos cinemas, que começou gradativamente no final de 2021, mas se acentuou sobremaneira ao longo de 2022, principalmente a partir de março, quando o número de vacinados chegou a um patamar mais assim confiável para as pessoas voltarem a frequentar ambientes fechados, né? Para o ano que vem, quais são as estreias assim mais aguardadas? Temos um que já chega no finalzinho desse ano, mas que vai encontrar mais o seu público no começo do ano que vem, que é Avatar: O Caminho das Águas, a continuação do primeiro Avatar lá de 2009, um filme que vem sendo bastante aguardado, até porque, com essa expectativa do retorno, o primeiro Avatar voltou aos cinemas em reexibições especiais e teve um sucesso inesperado. Por incrível que pareça, a história, que é de 2009, 13 anos atrás, ela se revelou muito mais atual hoje do que foi no seu lançamento original. E isso pegou um pouco as pessoas até de surpresa, pessoas que foram rever o filme mais pela questão do espetáculo, dos efeitos especiais, mas se surpreendeu com a mensagem do filme. E isso gerou um boca a boca muito bom e, consequentemente, aumentou bastante a expectativa em relação ao segundo filme. Temos também Babylon, ou Babilônia, como vai ser chamado no Brasil, o novo filme do Damien Chazelle, o mesmo diretor do premiado La La Land. Traz um grande elenco, uma história bem movimentada, com uma boa reconstituição de época. Há também uma grande expectativa em relação a eles. Além dos filmes de super-herói, que todo ano tem uma leva nova e a expectativa é sempre muito alta. E já que a gente mencionou o Tom Cruise com o Top Gun Maverick, ano que vem vamos ter o Missão Impossível 7, a parte um de Acerto de Contas. O 7 e o 8 é um filme só dividido em duas partes. Ano que vem teremos a parte um e em 2024 a parte 2, e também é um filme com uma grande expectativa. Estamos ansiosos. Marden, vamos então à nossa primeira dica de filme? Olha, eu não poderia deixar de indicar o meu filme favorito, até porque ele reúne esses elementos todos dessa lista proposta para essa conversa, que é A Felicidade Não Se Compra, um filme de 1946, dirigido pelo Frank Capra e estrelado pelo James Stewart. É a história de um homem que sempre sonhou ir embora da cidadezinha onde ele nasceu e se criou, mas sempre alguma coisa terminava impedindo que ele fosse embora. Até que ele enfrenta um momento muito crucial na vida dele e pensa em suicidar-se. E aparece um anjo
para ajudá-lo e mostra para ele como seria a vida naquela cidade se ele não existisse. É um filme que sempre lava a minha alma e eu acredito que lavará com certeza a alma de qualquer pessoa que tenha um mínimo de sensibilidade. E a segunda dica? A segunda dica tem a ver com amizade, com laços que se criam na infância e que perduram para a vida toda, além de ser uma bela história envolvendo justamente amadurecimento e amizade, que é o Conta Comigo, do Rob Reiner. É um filme que foi lançado no início da segunda metade da década de 1980, é baseado num conto do Stephen King e é dirigido pelo Rob Reiner. Tem o River Phoenix, tem também o elenco todo de atores jovens na casa dos seus 10 a 14 anos e que depois terminaram despontando. É um belíssimo exemplo de história de superação, de amadurecimento e de valorização da amizade. Qual a próxima dica? A próxima dica é um filme que eu sei que muita gente tem verdadeira paixão por ele. É um filme que qualquer apaixonado por cinema também ama mesmo, que é o Cinema Paradiso, do Giuseppe Tornatore, que também fala de amizade entre o Alfredo, que é o projecionista, e o menino Totó, e também do amor ao cinema. Conta a história desse projecionista que cuida da sala de cinema de uma pequena cidadezinha do interior da Itália e a amizade que ele desenvolve com o garoto Totó, que no futuro se torna um cineasta. E aí você vê não só o desenvolvimento da amizade entre eles, o Totó já adulto relembrando a infância, as implicâncias do padre da paróquia com relação a algumas cenas de filme que ele não permitia que fossem exibidas, mas é uma grande ode ao cinema e à amizade também. Um outro grande filme, Cinema Paradiso. Qual a quarta dica? Quarta dica tem muito humor, mas é um filme que tem muitas camadas. É um filme também de superação, apesar de uma certa forma, muita gente não perceber isso. Eu estou falando de Feitiço do Tempo, com o Bill Murray, um filme do começo da década de 1990. É a história de um cara que é responsável pela notícia do tempo, a previsão do tempo numa emissora de TV. Ele vai cobrir o Dia da Marmota numa pequena cidadezinha do interior dos Estados Unidos. Tem uma nevasca muito violenta e ele fica preso nesse dia por dias e dias e dias e provavelmente até anos, por conta de tudo que ele termina aprendendo nesse período. Prova que os dias são todos iguais na vida de qualquer pessoa. Cabe a você encontrar um sentido para tornar aquele dia igual significativo. É a lição que ele aprende e a lição que o filme deixa no final. Você pode sempre melhorar. É só saber como fazer. Vamos à próxima? A próxima é um filme romântico, é um dos meus favoritos e eu sei que seguramente muita gente gosta desse filme também. Um Lugar Chamado Notting Hill, com Hugh Grant e a Julia Roberts. Uma história de amor entre um cara qualquer que tem uma pequena livraria no bairro de Notting Hill, em Londres, uma livraria especializada em livros de viagem, e que conhece por acaso e se apaixona por uma grande estrela do cinema. Então, é aquela típica comédia romântica, mas tipo de filme que, se está passando na TV ou em alguma plataforma de streaming, pelo menos eu não consigo deixar de não acompanhar e ver até o fim. Eu realmente gosto muito desse filme, assim como você, toda vez que eu encontro ele pela frente, eu paro e assisto. Qual a nossa próxima dica? A sexta dica vem da França, é Intocáveis, não confundir com Os Intocáveis, que é um outro grande filme do Brian De Palma. Esse filme conta a história, é inspirada numa história real, é a história de um homem muito rico que fica tetraplégico e contrata um ajudante para cuidar dele. E o filme justamente trata da amizade que ele desenvolve com esse cuidador.
É um filme também de superação e que mostra a força da amizade. E qual a sétima dica? A sétima dica vem do Reino Unido, da Inglaterra. É um filme que muita gente pode achar que é só para criança, mas ela funciona para qualquer idade, ou seja, para criança de qualquer idade, que é As Aventuras de Paddington, um urso que vai a Londres em busca da sua história, faz amigos, se envolve em algumas confusões, mas é um filme extremamente tocante, um filme emocionante em todos os aspectos. E a nossa oitava dica, Marden? Mais uma dica que vem da França, O Fabuloso Destino de Amélie Poulain, filme que revelou a Audrey Tautou. Ela toma uma decisão de procurar fazer as pessoas que ela conhece, as pessoas com quem ela convive, felizes, né? Nem sempre de uma maneira assim muito ortodoxa, digamos assim, mas as intenções dela são as melhores e o filme visualmente é deslumbrante e a Audrey Tautou está simplesmente encantadora no filme. No fundo também é uma grande história de amor. E qual a nossa penúltima dica, Marden? Eu volto para o Reino Unido agora com Billy Elliot, um filme também de superação, de ritual de passagem, a história do garoto Billy Elliot, que cresceu numa região muito pobre da Irlanda, o pai trabalha numa mina, o destino dele é se tornar um empregado dessa mina, assim como o pai e o irmão mais velho. E o pai quer que ele lute boxe, que ele jogue bola, que ele lute boxe, coisa assim bem de macho alfa. Só que o Billy Elliot se encanta pelo balé e resolve aprender balé, estudar balé. Então tem aquele conflito dele com o pai, com o irmão, há uma greve como pano de fundo, tem toda essa questão política da Irlanda com a Inglaterra e tudo mais. E no fundo tem essa história de superação, de derrubada de preconceitos. Por que é que um menino não pode preferir balé a lutar boxe? E qual é a última para fechar a lista? Eu não posso deixar de destacar um filme que está fazendo 40 anos esse ano e que voltará aos cinemas em exibição especial comemorativa agora nos próximos dias desse mês de novembro, que é E.T., o Extraterrestre, uma das grandes obras do Steven Spielberg, que também fala de amizade, de superação, ritual de passagem em torno da amizade entre o Elliot, um garoto de 10 anos, filho de um casal recém-separado, se sentindo cada vez mais sozinho e solitário, e que fica amigo de um ser extraterrestre que aparece na casa dele. É também uma história extremamente tocante, divertida, com muita ação, uma trilha sonora fenomenal do John Williams e o Spielberg no seu melhor, fazendo aquilo que poucos sabem fazer como ele faz. ET fecha a minha dica, as minhas dicas, né, dessa conversa. Marden, eu estou bem feliz porque eu já vi todos esses filmes que você citou e alguns deles com certeza eu vou rever agora nessa reta final do ano. Muito obrigado pela entrevista e pelas dicas. Eu que agradeço o convite e qualquer coisa estamos aqui, é só chamar. E a você, muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.